Amanhã começa a rodada do Brasileirão e domingo tem Inter e Vasco ao vivo na Globo às 4 da tarde. O Vasco que precisa se recuperar. Em 9 rodadas, 17 gols sofridos, média de quase 2 por jogo. Ajuda a explicar por que o Vasco é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Se continuar caminhando assim, onde é que o Vasco vai chegar? Série B de novo, mais um ano. Na frente, as coisas também não andam nada bem. O Pedro Raul é um matador, mas a bola tem que chegar nele. Para ele fazer o gol, ele sabe fazer gol. Um levantamento mostra que o Vasco é uma das equipes da Série A que menos chuta gol. Foram 36 finalizações até agora, 9 gols marcados, aproveitamento muito baixo, de apenas 25%. Em alguns momentos eu percebo que o Barbieri até estrutura a equipe dentro do campo do adversário, mas faltam movimentos que facilitem a tabela, a aproximação, que propicie ao Pedro Raul, mesmo com dificuldades hoje, abaixo um pouco tecnicamente, mais finalização para o gol. O Vasco segue sob pressão e o técnico Maurício Barbieri em busca de um time que seja mais eficiente no ataque. No jogo de domingo contra o Inter, Barbieri deve voltar à formação com 2 zagueiros. Com ela, o Vasco conquistou os 6 pontos que tem na tabela. A escalação também muda. Léo Jardim, Léo, Lucas Piton e Jair, titulares em todas as partidas, têm presença confirmada. Os outros vão ter que esperar o treino de sábado. E mesmo não sendo um elenco recheado de talentos, de craques, mas pode jogar muito mais do que joga. É só a gente tirar aí 3, 4 equipes que a gente sabe que tem um elenco muito forte e avaliar o elenco das outras equipes. O Vasco pode jogar muito mais. Aí eu queria te perguntar isso, Pedrosa, porque além do grande Serginho, que parece que está vindo aí, tem alguma outra contratação? Tem alguém que o Vasco está atrás? Quem será esse camisa 10? E esses 2 reforços que o Brax falou, por exemplo, nas coletivas. Você tem alguma informação nesse sentido ou não? Vamos lá, Gui. Sobre o Serginho, de fato, tá certo. É um jogador que chega agora, tem 28 anos. E aí, a explicação da diretoria é de que é um cara com mais experiência, que já passou pela Europa, tem 28 anos, para dar um pouquinho mais de idade para esse elenco. Para quem não sabe, o Vasco tem a menor média de idade do Campeonato Brasileiro. Isso é muito sintomático, digamos assim, para os próprios jogos do Vasco. Quem assiste sabe o quanto esse time desmorona quando o Vasco toma gol. E em relação às outras posições, por exemplo, tiveram 2 jogadores que foram para a mídia, que é o Alan Ruiz, que era ex-Grêmio, e também o Guanca, que era outro jogador. Esses 2 jogadores foram, de fato, oferecidos para serem esse camisa 10 do Vasco da Gama. E o Vasco não quis, não aprovou. Por quê? Segundo a apuração que eu tenho, nós queremos um jogador de mais alto nível. Pedrosa, vai vir o Rames Rodrigues? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a expectativa da diretoria é trazer pelo menos de 2 a 3 caras que peguem a camisa do Vasco e falem assim, vou vestir e eu vou performar. É isso que se espera das contratações no meio do ano da 777. Principalmente um primeiro volante, um camisa 10, que no caso, a gente sabe que o camisa 10 hoje tem várias funções, mas aquele cara que é pesado mesmo, por exemplo, o Rojas da vida, que é o do Racing, que até o Corinthians estava disputando, o próprio Botafogo tentou também. Esse cara joga muita bola, mas está pedindo muito alto. Porém, é um jogador desse nível. E também um ponto esquerda tem sido observado. Então, assim, cara, de nome, eu confesso a você, eu não sei ainda se já tem alguém encaminhado, se não tem. O que eu sei, o que me disseram, é que a tentativa é sim. Jogadores, por exemplo, do nível do Cuéllar, jogadores do nível do Rojas, jogadores de nível para quê? Porque não adianta você contratar um jogador, por exemplo, como um Carabarral, com todo respeito, como um Juan Seco, como um Matheus Cocão, que até entrou bem contra o Flamengo, mas assim, a gente sabe que não vai resolver, que não é a solução, sabe? Então, assim, o que a torcida do Vasco espera e que o Vasco precisa é de jogadores desse calibre. E aí, segundo a diretoria, eles vão contratar, repito, não é jogador craque estrela que para o aeroporto, é jogador de peso para jogar uma Série A e performar com a camisa do Vasco. Eu tenho uma informação de amigos lá de Santos, né? Eu morei um tempo no Guarujá, meus pais moram no Guarujá, eu tenho bastante amigos lá na imprensa santista. Falaram que o Vasco consultou o Soteldo, tá? Falaram que teve uma consulta, não tem uma proposta oficial. Parece que o Soteldo não vai ficar lá no Santos, porque o Santos fez uma proposta para comprá-lo, né? Ele é emprestado pelo Tigres, né? E falou que o Soteldo foi perguntado. Lembrando que ele é um ponto esquerda, né? Realmente é uma posição que o Vasco vai procurar. Eu acho que é um cara que também veste a camisa se não se machucar tanto, né? Tem que ver essa parte física dele, mas eu acho que é um bom nome. Oi. Eu falo muito aqui no canal, o Vasco contrata esses 3 jogadores. Eles não virão, tá? Não estou enganando ninguém. Mas se o Vasco contrata esses 3 jogadores, muda de patamar. Cuéllar, Felipe Coutinho e Lucas Moura. Simples assim. E assusta os adversários também, né, Edmundo? Mas se você gasta 30 milhões no Orediano,
mais salários, né? Você pode contratar qualquer um desses 3 que eu te falei por 2 temporadas. É só questão de onde você quer botar o seu dinheiro e aonde você quer ter lucro. Nem sempre o lucro financeiro é o melhor lucro. Às vezes o lucro técnico pode te trazer mais lucro financeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você traz o Felipe Coutinho para jogar ao lado do Marlon Gomes, ao invés de ele ser vendido por 10 milhões de euros para o Milan, ele é vendido por 40, por 50. Entendeu? Então você gastou de um lado, mas ganhou muito mais do outro. Só se tem um exemplo do Marlon Gomes, porque é o jogador da seleção e é o homem do mercado aí, né? É a próxima venda. É a próxima venda. Mas tem muita gente ali que por exemplo, Peck, Figueiredo, Eguinaldo, Eric Marcos, se esses meninos começam a fazer 15, 20, 30 gols numa temporada, eles vão valer fortuna. Então, é só saber onde você quer pôr o seu investimento. Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo para vocês, de um moleque que está jogando muita bola com a camisa do Galo, que é o Paulinho. O Paulinho tem vencimentos ali na casa dos 800, 900 mil reais. O Vasco teve a oportunidade de contratar esse jogador no início do ano, fez uma consulta. O Paulinho era um jogador livre, porque ele estava em fim de contrato com o Bayer Leverkusen. E o Galo foi lá, não, a gente vai trazer esse jogador. O Vasco se assustou com os valores. Sabe o que o Paulinho já fez no Galo? Ele já se pagou. Ele já se pagou. Porque ele botou o Galo na Libertadores, é o artilheiro do Galo na Libertadores, faz gol, dá assistência, e é um jogador extremamente qualificado, técnico, que amava o Vasco sem formação, tá? Vou falar aqui para vocês em primeira mão. O Paulinho falou, Pedrosa, eu volto, é só pagar. É só pagar, entendeu? E aí o Galo foi lá e ofereceu. Hoje o Paulinho é um dos melhores atacantes do país, porque ele é um jogador de alto nível. Pagou, talvez o Vasco estaria na Copa do Brasil. Vai. Sem dúvida alguma, porque ele decide, Pagou. E a gente sabe que o Paulinho decide. Entendeu? Então, assim, cara, eu concordo com o Edmundo, e nessa janela agora de meio do ano, para jogador europeu, para o mercado europeu, é bom, porque tem muita gente em fim de contrato. Então, o Vasco pode não fazer uma compra milionária, mas você tem condições de oferecer luvas e salários, luvas diluídas, pegar um dinheiro milionário, sei lá, 10 milhões de reais, vamos dizer assim, e você não vai comprar o atleta, mas você vai falar aqui, ó, eu vou diluir esses 10 milhões de reais aqui em 4 anos de contrato, vou te dar um salário e você vem para o meu time. Aí você consegue pegar jogadores de time grande ou jogadores de alto calibre, porque você está pagando para o atleta. Então tudo isso também tem a ver com análise de mercado, tá, Gui? E aí você tem que ver a análise de mercado do Paulo Brax, do scout do Vasco, do scout da 777, quem o Barbieri aprova. Tudo isso, por isso que eu falo, quando a gente fala do treinador, não é só o que ele desempenha em campo, porque ele participou da montagem do elenco. Ele participou das peças que o Vasco contratou. Então, tudo isso é muito importante para o torcedor entender. Eu espero, cara, porque eu vou ser muito honesto com vocês. Se o Vasco não contratar decentemente nessa janela, o Vasco vai brigar para não cair até a última